Happy Gabriela Win! Sim, Gabriela Win, porque meu nome é Gabriela. Se eu me chamasse Whindersson, seria Happy Halloweenderson. Ah. Isn't she pretty? She's scaring me. Bom, aquele costume que todo mundo conhece de crianças irem de porta em porta fantasiadas pedindo doces e, se não receberem os doces, retribuírem com uma travessura, tipo aquela travessura bacana de deixar um saco de em chamas na porta da casa. Bom, esse costume ele é muito recente, ele tem um pouco menos de 100 anos. O Halloween remonta, na verdade, a uma época muito mais antiga, a fundação de Roma, época em que os romanos ainda seguiam o politeísmo e tinham diversos feriados no calendário. Um deles, que acontecia nos dias 9, 11 e 13 de maio, era a Lemúria. É um tipo de finados um pouco mais emocionante, digamos. Os lêmures eram as almas silenciosas dos antepassados e parentes das pessoas que habitavam Roma na época. E que essas pessoas, durante os dias 9, 11 e 13 de maio, saíam de seus túmulos e iriam perturbar os seus familiares, caso fossem almas errantes. Então aquele seu tio chato que fica fazendo a piada do pavê, ou aquela sua tia-avó que aperta sua bochecha e pergunta das paqueras, eles serão lêmures um dia. Durante esse período, os templos ficavam fechados e muitos rituais eram realizados, principalmente nas sepulturas dos falecidos. Por exemplo, derramar leite sobre a sepultura e levar alguns tipos de comida para apaziguar essas almas. Depois, o mês de maio passou a ser consagrado à Virgem Maria, e esse mês virou o mês das noivas, mas antes disso, nenhuma mulher poderia se casar durante a Lemúria, elas eram terminantemente proibidas. As mulheres que se atreviam a se casar em maio eram taxadas de mulheres más ou infelizes. Mas, em 609 d.C., a Igreja Católica achou melhor fazer alguma alteração nesse feriado para que tornasse a conversão um pouco mais gradual e um pouco mais segura, para que as pessoas pudessem, de certa forma, aceitar melhor essa conversão. Então, o que eles fizeram? Já que a data era a mesma, a finalidade seria parecida, ou seja, honrar os santos católicos já falecidos. Esse feriado ficou conhecido como Dia de Todos os Santos. Vou espirrar. Mas existia um feriado pagão ainda mais importante que a Lemúria, que era o Samhain, ou Samhain. Ele era celebrado no dia 31 de outubro e simbolizava o Ano Novo Celta. Nesse dia, acreditava-se que o portal entre os vivos e os mortos estava completamente aberto e que a transição entre os dois mundos era muito mais fácil. Além disso, o fim do ano fechava também o final das colheitas. Se a colheita tivesse sido satisfatória, era motivo para comemoração. Se não tivesse, era motivo de grande preocupação, porque as tribos passariam fome por um bom tempo, já que o inverno estava se aproximando. Bom, voltando à questão do feriado. Como o Samhain era muito importante, a igreja achou melhor transferir o Dia de Todos os Santos do dia 13 de maio para o dia 1º de novembro. Dessa forma, o dia 31 de outubro ficaria conhecido como a véspera do Dia de Todos os Santos, o 1º de novembro, Dia de Todos os Santos, e para ter um pouco mais de segurança nessa questão também dos feriados, para ter certeza que não seriam mais pagãos e sim cristãos, eles criaram, no dia 2 de novembro, o feriado de finados. Bom, em inglês as datas são chamadas de All Hallows Evening, o dia 1º de novembro é All Hallows Day e o dia 2 de novembro é All Souls Day, o dia de todas as almas para eles. O nome do dia 31 de outubro, All Hallows Evening, passou a ser encurtado e chamado de All Hallows Even, e depois, com uma abreviação ainda maior, passou a ser conhecido como Halloween. Agora uma curiosidade. Qual é o maior ícone do Halloween? A abóbora, que lá fora é chamada de Jack-o'-lantern. Mas qual é a história por trás desse símbolo tão tradicional? Ele é, na verdade, um costume irlandês que foi levado aos Estados Unidos e inicialmente não era uma abóbora, era um nabo. Só depois, quando chegou aos Estados Unidos, que as pessoas passaram a usar a abóbora.
Era uma vez um homem muito mal chamado Jack. Jack bebia, jogava, não respeitava ninguém, batia na própria mãe e desafiava até mesmo o capiroto. Dizem que Jack morreu no dia 31 de outubro e sua alma foi levada às portas do céu, onde obviamente ele não foi aceito, e desceu até o inferno para procurar abrigo com aquele que ele tinha desafiado em vida. E obviamente o diabo também não quis saber dele. E Jack ficou lá, vagando perto dos portais do inferno, num escuro total, até que o diabo ficou com peninha do Jack. Então ele entregou a Jack uma brasa para que ele pudesse iluminar pelo menos o seu caminho de volta ao mundo dos vivos para ficar vagando por aqui. Jack tinha um nabo no bolso. Ele conseguiu esculpir o nabo com uma faca de forma que ele se tornasse uma lamparina, colocou a brasa lá dentro e com essa luzinha ele conseguiu voltar para o mundo dos vivos e tem vagado por aqui desde então. Bom, espero que essa breve explicação tenha ajudado a entender melhor as origens do Halloween. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Se não gostou, os lêmures vão te pegar!